Fala pessoal, Jonathan Cabreira aqui, e no vídeo de hoje a gente vai fazer gráficos interativos com o Dash. Então se você quer aprender um pouco mais sobre como montar gráficos interativos, como montar o dashboard interativo, como apresentar os seus gráficos e o resultado de um modelo para o usuário e até fazer com que esse usuário interaja com o seu gráfico, então vem com a gente nesse vídeo que vai ser muito bacana. Vamos iniciar aqui nosso vídeo falando um pouco sobre o Dash. Vamos dar uma lida aqui na documentação no site do Dash, o que ele fala pra gente. O que ele fala aqui pra gente? Ele fala que basicamente o Dash é um framework para a construção de aplicações web. E ele foi construído em cima do Flask, em cima do Plotly, em cima do React.js. Ou seja, a gente, por trás da ferramenta, ele utiliza o React, ou seja, usa o JavaScript, usa Plotly, usa o Flask, por trás ele usa também HTML. E ele é ideal para a construção de aplicações web para visualizações de dados. E só utiliza Python para isso. Então, a gente que trabalha com Python consegue aplicar, consegue trabalhar com o Dash de uma forma bem simples. Ele é particularmente adequado para as pessoas que trabalham com dados em Python. Então, basicamente, é isso que ele está dizendo aqui para a gente, que ele ele vai ajudar a gente a criar aplicações web de visualizações de dados, ou seja, dashboards, ou seja, gráficos interativos, e ele ajuda a gente nessa parte utilizando Python, ou seja, a gente só vai usar Python para criar nossa aplicação web e criar nosso dashboard de uma forma bem simples e bem direta. Se a gente for olhar aqui na documentação, eles têm uma galeria com vários dashboards. Eu vou mostrar aqui alguns como exemplo. E eles mostram aqui alguns exemplos que a gente pode trabalhar em cima, ou seja, pode simplesmente vir aqui e fazer coisas parecidas, melhorar, ou você pode tirar ideias daqui desses dashboards. E olha só que bacana, esse dashboard aqui, a gente aperta Start, ele é completamente interativo. O usuário ele pode vir aqui clicar e analisar os dados da maneira que ele achar conveniente. E essa aplicação web aqui, ele está consumindo dados de algum lugar e está mostrando essas informações em tempo real. Então esse é o poder do Dash. Ele ajuda a gente a fazer esse tipo de conexão entre os dados, entre o resultado de um modelo do Machine Learning ou algum dado que você esteja analisando ou algum sensor, e faz essa conexão diretamente com o usuário, onde você mostra para ele o dashboard com todas as informações que o usuário acha relevante. O usuário pode interagir com o dashboard. Então isso é uma ferramenta maravilhosa que pode te ajudar muito. Aqui a gente tem um outro exemplo, que a gente vê a velocidade do vento, a distribuição de Rayleigh, aqui a direção do vento, e olha só, tudo feito mostrando aqui pra gente em tempo real. Então assim, esse é o poder do Plotly, esse é o poder do Dash, melhor dizendo, desculpa. E é isso que a gente vai construir. Eu vou fazer uma pequena introdução. Obviamente eu não vou montar um dashboard completo, porque a gente não tem tempo para isso. A gente poderia fazer um dashboard completo sem problemas nenhum, só que o problema é isso, que demanda um pouquinho de tempo. Mas eu vou fazer uma pequena introdução e mostrar para vocês o poder dessa ferramenta, para que você consiga utilizar na sua demanda pessoal, na demanda da sua empresa, e você consiga utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível para você. Eu vou fazer o seguinte, primeiramente eu vou fazer uma introdução, vou mostrar aqui algumas aplicações, alguns gráficos legais que a gente pode fazer com o Dash, e posteriormente, caso vocês achem necessário, a gente pode montar um dashboard, a gente pode fazer o que vocês acharem bacana a gente fazer. Mas vamos começar aqui, vamos iniciar fazer uma pequena introdução aqui sobre o Dash. Primeiramente, o que você vai precisar? Você vai precisar importar o Dash Core Components, e vai precisar importar o Dash HTML Components. Basicamente, antes de fazer isso, obviamente você vai ter que instalar o Dash no seu computador. Então você dá o pip install Dash aí no seu terminal, para que você possa ter o Dash no seu computador. E toda aplicação web, toda vez que você for inicializar uma aplicação web utilizando o Dash, você vai ter que fazer essa inicialização aqui, onde você vai utilizar o dash.dash. Depois disso, o que você vai ter? Basicamente, o que a gente vai ter? Vou mostrar aqui para você. Basicamente vai ser essa estrutura que a gente vai usar na maioria dos casos. A gente vai ter um HTML, o div, e esse div aqui ele vai englobar as coisas que a gente quer apresentar.
Então a gente vai botar aqui nosso comando HTML ou os componentes do Dash. A gente vai dar uma identificação e a gente vai botar o conteúdo junto com os dados, ou seja, o gráfico que a gente quer fazer. Vai dar o estilo para esse gráfico e a gente vai dar aqui o nome da classe que a gente vai determinar para esse daqui. Só que é importante entender que o Dash é uma ferramenta maravilhosa, então assim, ele tem integração com o Bootstrap, você pode usar CSS para pessoas que já têm um pouquinho de conhecimento aí de CSS, de front-end. Ele faz com que a gente facilita muito a nossa vida para que a gente possa criar aplicações muito bacanas e muito bem estruturadas. Então basicamente essa daqui é a estrutura que a gente vai utilizar na maioria dos casos. E olha só, essa daqui vai ser o nosso primeiro dashboard, nosso primeiro gráfico. O que a gente vai ter aqui? Primeiramente, a gente vai dar um app.layout, a gente vai ter que usar sempre isso. A gente vai dar o HTML.div, como eu tinha apresentado para vocês, e a gente vai utilizar aqui o children. O children é basicamente mostrar, fazer a divisão do que a gente vai apresentar aqui para o Dash. A gente vai chamar aqui, a gente vai dar o children ponto, vai apresentar para ele uma lista, e essa lista aqui a gente vai botar outra o tag HTML que vai ser o H1, ou seja, o nosso header, ou header. E aqui a gente vai botar o gráfico, né? A introdução, o título que a gente vai dar para a nossa aplicação. A gente vai dar aqui a introdução ao Dash. Depois, a gente vai usar o DCC, que veio aqui do Dash Core Component, e aqui que a gente monta de fato o nosso gráfico. Então, eu vou dar a identificação desse gráfico, eu vou criar aqui a nossa figura, e o que eu vou passar para ela? Eu vou passar um dicionário que vai ter aqui as informações que a gente quer passar para eles. Então aqui a gente vai passar os dados. Os dados vão passar aqui, a gente vai passar como se fosse uma lista e dentro dessa lista um dicionário. Então a gente vai passar o X aqui, serão os valores de X, o nosso Y. Aqui a gente forma o tipo do nosso gráfico, nesse caso eu vou criar um gráfico de linhas. E como se fosse a identificação, né, desse gráfico aqui. Isso daqui já é um outro gráfico que eu vou fazer. Ele vai ter o X, o mesmo X, vai ter esses Y aqui, valores de Y aqui. A gente vai ter também o tipo que vai ser um tipo de barra, o gráfico de barras, e vai ter esse nome aqui. E aqui é o layout. O layout é onde a gente bota o estilo do gráfico, né? Então, nesse caso aqui, eu só estou botando o título consumo de energia. E aqui eu boto um wavename igual a main para que a gente possa rodar a nossa aplicação. E olha que bacana, ele vai mostrar aqui pra gente, olha só, de uma forma bem simples, olha o que ele fez aqui pra gente. A gente tem um gráfico de barras e a gente tem um gráfico de linhas de uma forma iterativa, de uma forma bem simples de fazer. Só com esse pedaço aqui de código, olha só com isso daqui, eu montei esse gráfico iterativo bem bacana. Esse gráfico de barras com esse gráfico de linhas. Então aqui tem aqui o H1, né, que a gente botou introdução ao Dash. O título, que a gente botou consumo de energia, o ano de 2019, 2020. Obviamente esses dados aqui não são dados reais, são só para apresentar para vocês. Mas olha só o poder disso daqui, olha que bacana. A gente pode chegar perto, ó. Então, esse daqui é como se fosse o Hello World do Dash, né? Então, basicamente, a gente fez esse gráfico aqui de uma forma bem simples e, assim, com poucas linhas de código a gente montou esse gráfico interativo. Só que, assim, se vocês olharem, a gente não tem o Y, a gente não forma o X, a gente não forma basicamente nada, a gente não tem nada de estilo aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou fechar esse app 1 e vou abrir o app 2. O app número 2 aqui pra gente, ele tem basicamente a mesma coisa desse primeiro aqui. Muda basicamente nada. Qual a diferença, Jonathan? A diferença é que eu adicionei aqui no layout, eu adicionei essa parte aqui, ó. E essa parte do layout aqui vai fazer com que a gente consiga informar o título.
A gente vai informar também o axis, né, o eixo X, a gente vai informar, a gente passa um dicionário para ele, a gente vai informar título, falar sobre a fonte, né, a gente vai dar aqui a fonte que a gente quer utilizar, o tamanho, a cor preta, o Y também, mesma coisa. Essa é a diferença do código que eu já apresentei para vocês previamente, no primeiro código. E olha só o que vai acontecer. Vamos rodar aqui. E olha que bacana. Aqui a gente vai ver meses, a gente vê energia, megawatt hora, bota o nome aqui, o título, né? E dessa forma aqui a gente vai montando o nosso gráfico iterativo. Dessa forma a gente vai incrementando ele, fazendo da forma que a gente achar conveniente. Então tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com Dash, que vai ajudando a gente a montar um dashboard bem bacana. Já no terceiro, o que eu vou fazer aqui no terceiro? No terceiro código, que eu tenho o primeiro, eu tenho a mesma coisa que eu fiz para vocês agora, não muda nada. Eu dei uma vírgula e copiei aquela parte de cima, colei aqui embaixo. Só que eu botei outros dados. Então a gente vai criar com isso, só copiando e colando. Basicamente a gente vai criar dois gráficos. Olha só que bacana. Dois gráficos aqui pra gente. E a única coisa que eu fiz foi copiar e colar embaixo e botar outros dados. Então olha só que bacana. A gente tem aqui a introdução, tem o título, tem dois gráficos aqui bem bacana que o usuário pode vir aqui e chegar perto, ele pode selecionar alguma parte. E o mais maneiro, olha só, aqui está escrito introdução ao Dash, e toda vez que você for alterar o código aqui, ele já altera automaticamente lá no browser pra gente. Olha só, vou botar aqui, salvei. Quando eu salvei, como eu salvar, ele altera aqui pra gente, olha só. Já botou aqui minerando dados. Então isso é o bacana, que você já constrói de forma interativa. Você não precisa toda hora ficar desconectando, conectando toda hora a sua aplicação. Simplesmente você vai fazendo tudo em tempo real e vendo a alteração ali no browser. E a gente tem aqui nosso aplicativo número 4, né? Que esse daqui é já um pouco mais, é basicamente o que eu apresentei para vocês. Aqui a gente tem, a gente vai iniciar a nossa aplicação, vai botar o layout, vai criar nosso div, nosso gráfico 1 e o nosso gráfico 2. Mesma coisa, que eu alterei aqui? A única coisa que eu alterei foi o valor de x e o valor de y. E da onde que vai vir esse x e esse y? Vai vir, eu vou apresentar para vocês aqui só para vocês terem uma ideia. Esses dados aqui vão vir da web, ou seja, eles são dados reais que vêm de uma usina eólica da Espanha, né, da usina de Sotavento. Então, basicamente, são dados reais de geração eólica ao longo do tempo, né? Vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E uma coisa interessante também é que essa parte aqui, essas duas primeiras partes do código aqui eu importo o nosso data frame, né? A gente tem um arquivo CSV aqui com os dados, eu importo. E essas duas funções aqui não são tão relevantes para a gente, mas elas estão aqui nesse utils.py aqui que vocês podem analisar. Mas basicamente ele só faz uma limpeza dos dados. Se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que não tem nada além de 3 funções que eu utilizo para fazer a limpeza desses dados, porque na maioria dos casos que vocês forem buscar dados na web, eles vão vir sujos ou vão vir de alguma forma que você não consiga usar ou consumir de uma forma direta. Então você tem que fazer um pré-processamento, e é basicamente isso que essas duas funções aqui fazem para a gente. Então olha só, o que a gente vai ter? Esse data frame aqui, ele tem essa cara aqui. Então ele tem a data, tem a velocidade do vento, tem a direção desse vento e tem a energia que foi gerada em megawatts-hora nesse período de tempo aqui na usina. Então é uma série temporal com várias informações aqui de velocidade do vento e energia. E é basicamente essa informação aqui que eu vou utilizar. Esse framework, esse data frame que eu vou utilizar para montar o nosso gráfico. Então o que eu fiz? No valor de x eu vim aqui e botei o def date. Ou seja, pego as datas. No valor de y, eu dou um def, pego a energia.
nesse de baixo aqui, eu fiz a mesma coisa. Eu copiei, colei, botei o date, ou seja, a data, e botei a velocidade do vento. E olha só que bacana que a gente vai ter. Olha só que bacana. Ele mostra aqui pra gente, olha só. A gente tem uma série temporal que mostra a produção, a geração da usina do ano de janeiro de 2018 a janeiro de 2020. E olha que bacana, assim, esse é um poder muito grande que você tem nas suas mãos se você souber usar essa ferramenta para utilizar, consumir os dados que você tem de diferentes fontes, né? Aqui a gente tem a velocidade do vento, aqui a gente tem a geração eólica, então assim, você bate de cara aqui, por exemplo, você vê que tem uma tendência aqui, ó, tem uma correlação entre o vento e a produção de energia, obviamente, a gente está falando de geração eólica. Você pode selecionar um período de tempo aqui, ó, e chegar perto e ver como é que os padrões estão sendo desenvolvidos. Então, assim, o Dash ele ajuda muito a gente para fazer esses dashboards interativos que o usuário pode interagir com a aplicação e passar muitos insights bacanas para o usuário. E só mais um exemplo aqui que eu vou apresentar para vocês. Esse é um exemplo que ele basicamente ele está lá na documentação. Ele está na documentação e vou mostrar para vocês aqui o que ele vai apresentar para a gente. Basicamente o que a gente tem aqui, ele vai pegar um data frame com as informações que tem lá no GitHub do Plotly e vai criar para a gente um dashboard, só para vocês terem uma ideia do dashboard que vai ser utilizado para essa aplicação. Vou mostrar aqui para vocês. Então esse daqui vai ser o data frame, melhor dizendo, o data frame que será utilizado aqui para elaboração desse dashboard, desse gráfico interativo. Então a gente tem o país, o ano, a população, o continente, a expectativa de vida. Então esse gráfico aqui, essas informações aqui, todas serão passadas nesse gráfico aqui de uma forma bem simples. Vocês vão ver aqui, vai ser bem bacana, olha só. Primeiramente ele vai lá e cria a aplicação da Dash.Dash. Depois ele passa o layout, passa o div. Nesse div aqui ele vai dar um slider, ou seja, ele vai utilizar um sliderzinho que você pode selecionar algum período do tempo para analisar algum dado. Então você pode fazer várias coisas com o seu dashboard. Você pode fazer um slider, você pode fazer, pode botar markdown, você pode fazer várias coisas bacanas para selecionar ou fazer slicing nos seus dados e mostrar alguma informação que você acha relevante passar para o usuário. Então ele passa aqui, nesse slider ele vai passar o ID, vai passar qual o valor mínimo desse slider, ou seja, ele vai pegar a data mínima dos dados para fazer o início, né, do slider, vai pegar a data máxima para botar no final, o valor, ele vai pegar o valor mínimo lá do ano. E aqui ele vai apresentar para a gente os marcadores que vão ter nos nossos sliders. Eu vou apresentar aqui para vocês só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Olha só o que ele vai apresentar para a gente. Só para que vocês possam entender melhor. Então, olha só, ele vai ter o gráfico e esse gráfico ele está consumindo informação lá do nosso data frame. E olha só que bacana, a gente tem aqui, a gente pode selecionar o país, a gente pode chegar perto, a gente pode fazer várias coisas aqui, ó. A gente bota em cima, ele passa informação aqui, toda a informação que tem no data frame, você pode fazer aqui. Esse daqui é o slider que eu tô falando, ó. Você consegue fazer o slicing dos dados para utilizar a informação que você acha relevante fazer. Então esse slider aqui, basicamente isso daqui ele utilizou para fazer esse slider. E a gente tem também, a gente vai utilizar aqui o callback. O callback, para quem não está familiarizado, é basicamente um iterator, né? Ele vai ser executado basicamente antes da função de baixo executar alguma ação. Então
de forma bem simples assim, explicando para vocês. Ele vai passar aqui como output, ele vai fazer com que vai criar o gráfico, né? Vai criar nossa figura. Olha só, para que vocês entendam aqui, ó. Esse daqui é o ID que a gente passa como output, ou seja, esse ID aqui vai ser responsável para que a gente gere o output que a gente está desejando. Depois a gente tem o Year Slider, que ele vai passar essa informação aqui, onde a gente vai fazer o input para selecionar o ano que a gente quer, e aqui a gente passa os valores, né? Esses valores aqui que a gente vão ser utilizados lá no nosso slider. E aqui é a função de fato que você seleciona a parte do tempo que você quer utilizar para o gráfico. Então você, basicamente o que você vai fazer? Aqui você só filtra o seu data frame. E aqui essa é a parte que é responsável por criar o scatter plot. Ele cria aqui o nosso gráfico scatter plot para a gente. E aqui ele faz o update do layout de forma interativa e retorna a figura. Então olha só que bacana, a gente só usou essa parte, só isso de código basicamente, para a gente fazer um gráfico desse daqui, um gráfico iterativo bacana demais, onde o usuário pode interagir, selecionar o que ele achar maneiro, o que ele achar conveniente, melhor dizendo, selecionar a data. Então assim, esse é o poder do Dash, isso que eu queria apresentar para vocês. Obviamente que não dá para falar sobre muita coisa do Dash aqui num vídeo, porque é bastante informação. Mas eu queria só fazer uma pequena apresentação para vocês, para que vocês possam estudar um pouquinho mais e aplicar no negócio de vocês, aplicar nos estudos de vocês. E caso vocês achem interessante, a gente pode montar um dashboard, fazer uma aula um pouco mais longa e montar um dashboard completo, não tem problema nenhum. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deem um like, se inscreva aí no canal da gente, que a gente vai estar sempre buscando trazer conteúdos, os melhores conteúdos de coisas que são utilizados de verdade no mercado. Então aqui a gente está ensinando para vocês coisas que vocês vão utilizar quando vocês estiverem no mercado de trabalho. Então essa é a nossa missão aqui, é a missão do Mineirando Dados com vocês. Eu espero que vocês gostem e fiquem com Deus. Um grande abraço, tchau.